Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre planejamento previdenciário. Afinal de contas, o que é o planejamento? Para que serve? Por que muita gente fala de planejamento previdenciário, principalmente nós previdenciaristas? Pessoal, o planejamento é muito importante para que você possa alcançar o melhor benefício. E nesse vídeo de hoje, eu vou explicar o porquê, qual a importância, o que faz planejamento, em que vai te ajudar no seu processo de aposentadoria. Meu nome é Bruno Honório, sou advogada especialista em direito previdenciário. E no nosso canal nós estamos sempre publicando assuntos relevantes com o objetivo de facilitar a vida do segurado para entender as regras de aposentadoria. Por isso, eu vou te pedir para você dar um joinha no nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal para que você possa ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo. Nós estamos publicando vídeo semanalmente e você vai ser notificado quando um vídeo nosso estiver no ar. No mais, pessoal, compartilhe esse vídeo com seu amigo, seu vizinho, né, seu parente, que de repente está precisando se aposentar ou está pensando em se aposentar e deseja alcançar o melhor benefício. Então, compartilha esse vídeo com ele. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Se você está aqui comigo, é porque você pensa em se aposentar em algum momento, né? E isso é muito importante, porque você está buscando as informações. E a aposentadoria é isso mesmo. Se você quer alcançar o melhor benefício, você tem que buscar as informações. Então, vou colocar aqui o material que a gente preparou com todo carinho para que vocês possam entender, né, a importância do planejamento previdenciário. E a gente começa aí com essa frase aqui. O planejamento previdenciário, a chave para garantir a melhor aposentadoria. Não tenha dúvidas. Planejar a aposentadoria é o caminho para ter uma aposentadoria de sucesso. E é isso que a gente quer. Que todos nós, né, todas as pessoas que trabalharam uma vida consigam ter uma aposentadoria com um valor justo, né? E para isso é importante planejar. Mas por que planejamento previdenciário? Qual é a importância? O que é isso? Gente, o planejamento, ele é um serviço que é prestado por profissional especialista em direito previdenciário, que irá esclarecer a situação previdenciária do segurado, respondendo várias dúvidas. Então, pessoal, não tenho dúvidas que vai surgir várias perguntas, né, nos comentários desse vídeo com a seguinte indagação. Olha, eu tenho 30 anos de contribuição e 58 de idade. Posso aposentar? Sou professora, tenho 25 anos e tenho 50 anos de idade. Pode aposentar? Olha, eu tenho 30 anos de tempo de contribuição e 62 de idade. Posso aposentar? Então, muitas pessoas, né, têm essas dúvidas. E o objetivo do planejamento é justamente te dar a segurança das respostas para que você possa solicitar sua aposentadoria e ter sucesso. Então, o planejamento vai responder essas perguntas para você. Então, eu até listei aqui algumas perguntas. Quando pedir aposentadoria? Devo contribuir ou não? Muita gente está contribuindo, às vezes está contribuindo de forma errada, ou não está contribuindo, né, da maneira devida. Então, o planejamento vai te ajudar a esclarecer isso. Quanto vou receber, né? Uma dúvida muito frequente e importante. A aposentadoria tem que te entregar o melhor valor possível. Então, é importante você se indagar mesmo. Quanto que vai ser o valor da minha aposentadoria? Quanto contribuir por quanto tempo? Muita gente está contribuindo e nem sabe quanto tempo ainda precisa, ou se não precisa mais contribuir, quanto tempo falta. Eu vou me aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Então, o planejamento vai responder todas essas dúvidas. Você vai sair do escuro. Literalmente, você vai sair do escuro. Por quê? O que faz no planejamento? O planejamento, pessoal, consiste na análise de vários fatores. O primeiro deles é do tempo de contribuição. Só se aposenta quem contribuiu para o INSS. Se você nunca contribuiu, não é a aposentadoria que você vai conseguir de benefício. Você vai lá para o lado da assistência, talvez conseguir um BPC LOAS, que tem requisitos próprios. Mas você que contribuiu, que é trabalhador, né, e que trabalhou de carteira assinada ou contribui no carnê, né, é um microempreendedor, no planejamento se analisa o tempo de contribuição. E para isso, verifica-se o CNIS, que é o extrato de contribuições que está disponível lá no aplicativo Meu INSS. Então, o CNIS lista ali todos os vínculos que estão registrados, cadastrados na base de dados Meu INSS. Mas todos os vínculos que estão ali, pode não ser todos os vínculos que você realmente trabalhou. É muito comum faltar vínculo, né, no CNIS, nesse extrato de contribuições. Por isso que no planejamento, o profissional não se limita apenas a analisar o CNIS, ele também pede as carteiras de trabalho. Né? Então, quem tem 2, 3, 4 carteiras, não guardem essas carteiras, não descartem essas carteiras enquanto você não se aposentar. Porque as carteiras de trabalho, elas são muito importantes para a gente poder computar todos os vínculos trabalhados. Porque
se tiver um vínculo que está na carteira, mas não está no CNIS, com a carteira, né, é possível a gente estar atualizando com mais facilidade esse vínculo. As guias, né, da Previdência Social, aquelas guias de contribuição, carnezinho, analisa aquelas guias. Os PPPs, né, que para pessoas que trabalham em condições insalubres, né, expostos a agentes de risco. Então, analisa-se também o PPP, que pode aumentar, né, o tempo de contribuição e facilitar o acesso a uma regra de aposentadoria. Declarações de tempo de contribuição. Então, assim, todos esses documentos que provam tempo de contribuição são analisados e no planejamento faz a contagem exata de quanto tempo você tem. Analisa também a idade, a sua idade hoje, né? Porque as regras hoje de aposentadoria pós-reforma colocou a idade como um requisito determinante para você ter acesso a uma aposentadoria. Analisa as contribuições previdenciárias, se elas estão, né, lançadas lá na base de dados do meu INSS. A carência, que é um requisito de acesso às aposentadorias. Então, as aposentadorias possuem carência. E no planejamento previdenciário, verifica-se se você alcançou a carência exigida para alcançar ali o benefício. As atividades desenvolvidas ao longo da sua carreira. Então, analise a natureza das suas atividades. Se você é um trabalhador rural, se você é um profissional da área da saúde, que está exposto, né, a agentes nocivos, se você é um professor. Então, analise todas as atividades envolvidas, porque a depender da atividade, a contagem pode ser diferente, ou você pode ter acesso a uma regra especial de aposentadoria. Verifica-se também no planejamento os salários de contribuição, ou seja, verifica-se se os seus salários de contribuição estão lançados corretamente no CNIS, se aqueles salários, né, estão todos lá, se está faltando algum mês, alguma competência. Avalia-se também os requisitos das aposentadorias. Isso que é muito importante. Por quê? Com a reforma da Previdência, nós passamos a ter muitas regras de aposentadoria, ampliou o número de regras de aposentadoria. E cada regra traz valores de benefício diferentes. Então, no planejamento, é identificado quais são as regras que se aplicam a você, quais as regras que você já atingiu requisitos, ou quais são as regras que vão dar acesso à sua aposentadoria. Então, é importante avaliar as regras de aposentadoria e identificar qual regra vai entregar ali o melhor valor de benefício. Outro ponto muito importante também no planejamento é a análise dos seus documentos. Então, analisa se você tem todos os documentos que comprovam ali os seus vínculos, as suas atividades, né? Porque se faltar documento, de repente, essa falta de documento pode não dar acesso a uma aposentadoria melhor para você. Então, se haver necessidade de buscar uma atualização, uma declaração, né, alguma retificação, é comum a gente ver segurados com documentação equivocada, errada, então a gente solicita a retificação. Então, analisa-se os documentos para que o seu processo possa ficar redondinho. Analisa-se também a necessidade de contribuições futuras. Então, muitas pessoas ainda não atingiram o tempo e precisa contribuir, né? Precisa continuar trabalhando por determinado tempo. Então, no planejamento, vai fazer essa indicação de quanto tempo ainda você precisa trabalhar, de quanto tempo ainda você precisa ter contribuições para se alcançar determinada regra de aposentadoria. E também o planejamento, ele vai verificar as possibilidades de aposentadoria da qual lhe será mais vantajosa. Então, no planejamento, identifique-se qual é a regra que vai se aplicar a você e que vai te trazer um maior retorno financeiro possível. Então, gente, se aposentar bem não significa se aposentar com o maior valor, mas com um benefício que vai te entregar no todo o melhor valor. É nesse sentido. Então, de repente, você, no planejamento, visualiza uma regra que vai te entregar uma aposentadoria de R$3.000, mas daqui 2 anos ou 3 anos. E se você acessar hoje, tem uma outra regra que te dá acesso a uma aposentadoria hoje, porém com valor de R$2.500, R$2.200. Então, no planejamento, avalie se é melhor você esperar os 3 anos para acessar essa regra, ou se você deve já acessar a regra vigente hoje, porque em que pese ela ter um valor de benefício menor, você vai receber por mais tempo. Então, tudo isso é o planejamento previdenciário que vai esclarecer. E você vai ter consciência disso, das regras, dos valores de aposentadoria que você vai receber. Só que, né, muita gente, né, ao invés de planejar a sua aposentadoria, ela vai lá no simulador do INSS. O que é o simulador do INSS? O simulador do INSS é um serviço que está disponível lá no aplicativo Meu INSS. Então, quando você loga lá, você pode pedir para simular a sua aposentadoria. Só que a pergunta que não quer calar: a simulação do INSS, ela é confiável? E a resposta é não.
pois é comum que o banco de dados do INSS não contenha todas as informações do segurado. É muito comum faltar dados de vínculos, né? Tem vínculos que estão na sua carteira e que não estão constando lá na simulação. Então, por isso que muitas pessoas que fazem a simulação acreditam ter mais tempo do que o apontado no sistema. Então, gente, toda hora aparece isso aqui. O cliente fala assim, nossa, lá na simulação está falando que eu tenho só 20 anos, mas eu já trabalhei 25. Então, a simulação, ela não é confiável por causa disso. Não é que o simulador está errado, é porque está faltando dados, né, na base de dados do meu INSS. Por isso que aquela simulação não é confiável, porque ela não representa, muitas vezes, o tempo que realmente foi trabalhado por você. Um outro detalhe também da simulação do meu INSS é que o simulador não contabiliza situações como tempo especial. Então, se você é um trabalhador da saúde, é um trabalhador que está exposto a ruído ou outra agente nocivo, esse tempo especial que você tem, ele não é contado na simulação do INSS. Lá também, no simulador do INSS, não faz a simulação de aposentadoria do professor, nem de aposentadoria rural, nem nenhuma outra aposentadoria especial. A simulação do INSS só faz simulação de aposentadoria que é regra geral. Aposentadoria por tempo de contribuição geral e aposentadoria por idade geral. Então, se você se enquadra em alguma situação especial, se você é pessoa com deficiência, lá não faz simulação. Então, por isso que você não pode confiar na simulação. Além disso, o simulador do INSS pode não constar vínculos que foram reconhecidos em processos trabalhistas. Vínculos que não constem data de saída. É muito comum lá no CNIS, em determinado vínculo, você só tem data de entrada, mas não tem data de saída. Esse vínculo que fica em aberto, ele não é contado na simulação da sua aposentadoria. Também trabalho rural, né? E outras situações que prejudicam a precisão da simulação. Então, pessoal, o simulador do INSS é uma ferramenta que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ajudar o segurado, mas ela não cumpre o seu papel por conta dessas situações que eu te falei. E é importante que você entenda que o simulador do INSS, ele não faz planejamento de aposentadoria. Tanto que os valores que apontam lá na simulação não é garantia, né, de que você vá receber realmente. Então, o ideal é você não confiar no simulador e procurar um profissional especializado para fazer o seu planejamento de aposentadoria. E voltando lá ao planejamento, então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, gente, é apontar os benefícios para você, né? O planejamento vai te dizer ali o momento certo para você se aposentar. Muita gente não sabe se é hora de aposentar. E não sabe. Aí vem o indeferimento. Aí entra de novo, indeferido. Entra de novo, indeferido. Eu falo isso porque essas situações acontecem aqui rotineiramente. E a pessoa que entra sem se planejar, sem saber se realmente possui o tempo, se preenche os requisitos, ela acaba se frustrando, né? E gasta energia, gasta o emocional, porque vem o indeferimento, a pessoa vem contando que o benefício vai ser deferido. Isso é desgastante. Às vezes a pessoa está fazendo planos e vem indeferimento. Então, com o planejamento, você fica livre desse risco, a princípio, tá? O planejamento vai te apontar o momento certo. Você não vai fazer o requerimento de forma precipitada. Na hora certa, você preencher todos os requisitos, você vai lá, o planejamento vai te indicar a data correta para você apresentar o seu pedido. Também vai apontar a regra que vai entregar o melhor benefício, né? Então, o benefício que vai te dar o maior retorno financeiro possível. O planejamento vai te indicar, porque hoje nós temos muitas regras de aposentadoria. Então, a pergunta que eu faço é: você quer aposentar simplesmente ou você quer se aposentar alcançando o melhor benefício possível? Então, por isso que é importante você identificar qual é a regra que vai te entregar o melhor benefício. Porque, pessoal, quando a gente fala em aposentadoria, a gente está falando de longo prazo. Então, você vai receber aposentadoria aí, em média, 20 anos. Então, pela tábua do IBGE, hoje tem anos. Então, se você se aposenta com 60, por exemplo, você tem um 62, você vai viver aí, você vai receber aposentadoria 20 anos, em média. Então, é muito tempo recebendo. Então, nessa hora que você for solicitar sua aposentadoria, você tem que fazer de uma forma que você alcance o melhor benefício possível. Porque para muitas pessoas, a aposentadoria vai ser ali a sua única fonte de renda. Então, você não pode deixar nenhum valor, né? Você não pode acessar nenhum benefício que vai te entregar um valor menor ao qual você teria direito. Então, por isso que o planejamento permite aí o acesso ao melhor benefício possível. Faz também uma estimativa do valor da sua aposentadoria. Então, é possível estimar o valor. Vai trazer você para uma realidade. Muita gente que, né, sempre contribuiu sobre o salário mínimo, nunca vai conseguir acessar uma aposentadoria de 2, 4, 5 salários.
ok? O valor da aposentadoria vai ser condizente com o valor das suas contribuições. E é possível este valor de planejamento previdenciário. Também analisa-se ali, né, a questão do descarte das menores contribuições. Então, é possível descartar as contribuições que excedem o número, né, de contribuições necessárias para acessar uma determinada aposentadoria. Então, se uma aposentadoria te exige 30 anos de tempo de contribuição e você trabalhou 32, eu posso descartar esses 2 anos para tentar aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, faz essa análise do descarte. Considera aí o tempo rural, o tempo insalubre, né, que você trabalhou em condições especiais. Considera também a condição da pessoa com deficiência. A pessoa, olha, eu atendi um caso onde uma pessoa, ela se aposentou comum, sendo que ela é pessoa com deficiência. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é muito melhor do que a aposentadoria comum, né? Eu falo por questões de requisitos, né? Tem requisitos mais brandos de acesso à aposentadoria e questão também de valor de benefício. Então, a pessoa que é deficiente, né? A pessoa com deficiência, acessar uma aposentadoria comum, ela vai ser prejudicada no valor da sua aposentadoria. Então, no planejamento, isso não acontece. Verifique-se essa possibilidade. Faz também as conversões do tempo comum em tempo especial. Então, o tempo especial, trabalhado em condições especiais, aumenta o valor da aposentadoria. Eu posso fazer essa conversão de tempo especial até 13, né, até 12 de novembro de 2019, porque com a reforma da Previdência não é possível mais fazer essa conversão. Mas muitas pessoas trabalharam antes de 2019, então faz essa conversão aumentando ali o valor da aposentadoria para, de repente, alcançar uma regra melhor. Evita prejuízos financeiros e perda de tempo. Gente, prejuízo financeiro é você acessar uma aposentadoria menor. Já pensou? Você teria direito a uma aposentadoria de um valor e você acessa uma aposentadoria menor porque você aceitou a primeira que o INSS te ofereceu? Então, o planejamento vai livrar você desses prejuízos financeiros. De repente, também você está pagando sobre um valor que não precisaria mais você pagar. Ou você já poderia solicitar a sua aposentadoria e você ainda está trabalhando. Ou você está pagando contribuições a mais. Então, planejamento evita todos esses prejuízos financeiros e perda de tempo, né? Às vezes você está perdendo tempo, já passou do prazo de você pedir aposentadoria e você ainda não pediu. O planejamento também contribui para a organização dos documentos, né? Verifique se ali se os seus documentos estão ok, se precisa, né? Você buscar mais documentos, atualizar alguma coisa, porque, gente, no INSS tudo é prova. Você precisa apresentar os documentos para poder ter acesso às aposentadorias com sucesso. Enfim, o planejamento vai facilitar muito o seu processo de aposentadoria, facilitar muito mais uma pessoa que planejou, que se preparou, arrumou os documentos, sabe a regra, do que uma pessoa que não sabe de nada e vai lá e solicita o benefício no escuro. Então, por isso que nós colocamos essa frase aqui, ó, não cometa o erro de solicitar a sua aposentadoria sem uma análise do seu caso com calma, organização e planejamento. Afinal, é o seu futuro que está em jogo. Pessoal, a aposentadoria é futuro. Então, a aposentadoria é o tempo restante da sua vida recebendo aquele valor. Então, você tem que acessar o melhor valor possível. Não se precipite, né? Eu sei que muitas pessoas ficam, né, ansiosas por aposentar logo, não estão conseguindo mais, não vê a hora de se aposentar, de parar de trabalhar, não é assim? Mas você tem que se preparar para esse momento, para que você não venha a ter prejuízos no valor da sua aposentadoria. E que você também consiga fazer um processo de aposentadoria da melhor forma possível, que possa tramitar rápido, que a concessão possa ser rápida, possa trazer ali um valor justo para você. Bem, pessoal, lá no planejamento, o que se faz? A primeira coisa que se faz é analisar o seu CNIS. Conforme eu falei, o CNIS é o extrato de contribuições que está previsto lá no aplicativo Meu INSS. Você vai lá no API e vai pedir extrato de contribuições. E você vai pedir no modo completo, tá? Com vínculos e remunerações. E vai sair assim. Quando você analisa o extrato de contribuições, nós verificamos se todos os seus vínculos que estão nas carteiras de trabalho, nos contratos que você realizou ao longo da sua vida, se as suas contribuições carnezinho estão lá, de microempreendedor individual está lá, toda forma de contribuição ela tem que estar ali lançada no CNIS. E nós verificamos se está lançadas mês a mês, se todos os vínculos estão lançados ali, verificamos se todas as remunerações de todos os meses estão lançados ali, verifique se ali se o seu nome está correto, se o nome da sua mãe está correto, se o seu sexo está correto, ok? Porque isso é muito importante, porque nós temos, né, diferenças de regras para homem e para mulher. E verificamos também a questão dos indicadores que estão presentes no CNIS. Eu até marquei de vermelho aqui, para
Nem sempre é problema, mas na maioria das vezes é problema. Problema de vínculo. Ou eu preciso apresentar um documento, apresenta alguma irregularidade, fica tratado, né? Eu preciso apresentar algum documento, eu preciso tratar esse indicador para que aquela competência daquele mês venha a ser considerada, entende? Então, é importante analisar a presença de indicadores no seu extrato de CNIS. Lembrando que nem todo indicador precisa ser tratado, é só informativo. Mas tem outros indicadores que precisam ser tratados, precisam ser provados, aquele vínculo requer uma atenção a mais. E no planejamento, isso é identificado. Então, a análise do CNIS é o que norteia aqui o nosso planejamento. A partir daqui, nós fazemos todos os ajustes necessários, né, verificando as outras documentações para ali identificar a melhor regra, projetar os seus salários de contribuição. E, pessoal, eu trouxe aqui um caso prático, que é desse ano de 2023, para que vocês possam ter uma ideia de como funciona o planejamento. Esse caso aqui foi um planejamento de professor homem. Ele já estava com 64 anos, quase completando 65. E ele tem 25 anos como professor. Ele poderia se apresentar como professor. Agora, devido à reforma da Previdência, o professor, homem, consegue se aposentar com 25 anos de tempo de magistério. Antes, não, ele precisaria ter 30. Agora, a partir de 2019, um professor, ele se aposenta com 25 anos de magistério e 60 de idade. Esse professor, ele já estava com quase 65 anos e ele tinha completado os 25 anos de magistério. E ele veio querendo saber o valor da sua aposentadoria quando ele fosse solicitar. E aí ele pediu para fazer um planejamento previdenciário. E no planejamento previdenciário foi identificado aqui, ó, nessa primeira coluna que está tudo verdinho, que ele preenche os requisitos para aposentadoria de professor. E o valor da aposentadoria dele, projetado, foi de R$ 4.180. Certo? Então, na data que foi feito esse planejamento, foi 13 de janeiro de 2023, ele poderia acessar essa aposentadoria de professor, com um valor de 4.180. Todavia, no planejamento, faz análise de todas as regras. A gente não analisa só a regra que o cliente quer. Porque muitas vezes a regra que o cliente quer pode não ser a melhor regra para ele. Então, analisa-se todas as regras de aposentadoria. E foi analisada a regra da aposentadoria por idade. E olha o que o planejamento indicou. Na data desse planejamento, ele estava com 64 anos, 11 meses e 9 dias. Ele tinha 26 anos e 9 meses geral, porque com o professor ele tinha 25, mas ele tinha um outro vínculo que contou também, né? Na aposentadoria por idade, a gente conta todos os vínculos de professor e não professor. Na aposentadoria de professor, a gente conta só a aposentadoria de professor. E ele, no geralzão, ele tinha 26 anos e 9 meses. Ele já preenchia a carência, tá verdinho aqui, é a segunda coluna aqui. Só que a idade estava faltando ainda 21 dias para ele alcançar os 65 anos. Tá vendo que tá vermelhinho aqui, mas tá quase cheio. E se ele esperasse esses 11 dias, ou seja, até o dia 4 de 2 de 2023, ele poderia se aposentar por idade. Porém, o valor da aposentadoria por idade dele seria de 4.460. Então, por 11 dias de diferença, ele teria uma aposentadoria quase R$300 maior do que a aposentadoria de professor. Conclusão, pessoal, o que vocês acham? Ele aposentou o professor ou ele esperou aí da idade 65 para se aposentar por idade? Acertou quem falou que ele optou em se aposentar por idade. Já pensou? Então o cliente vem pensando, né? O segurado vem pensando que vai se aposentar como professor e no planejamento mostra para ele que não, professor não é a melhor aposentadoria para ele, seria idade. A gente teria condições de responder isso quando ele nos perguntou? Não, não tem como responder isso sem analisar a vida previdenciária dele. Então, foi isso que aconteceu no planejamento ali, ó. Conseguiu entregar para ele uma regra que seria R$300, quase R$300 a mais. Por isso que eu falo, pessoal, o planejamento, ele é investimento. Já pensou você recebendo quase R$300 a menos por 20 anos? Faz a conta no final. Trouxe também aqui um segundo caso de planejamento de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aqui é uma aposentadoria de um homem, né? Tempo de contribuição. O tempo dele foi ampliado porque ele tinha condições especiais. E aqui nós identificamos, fizemos análise de várias regras de aposentadoria. E onde está vermelhinho aqui, ó, é o sinal que ele não preencheu, né? O requisito. Preenchido o requisito fica verdinho. Então, no dele, o que estava pegando aqui? A coluna da idade. Só que identificamos a regra do pedágio 100%, que ele preencheu aqui, né? Que no caso, o pedágio 100% para homem hoje é 60 anos. Nas outras regras é 65, a maioria.
E ele preencheu a regra do pedágio 100% para se aposentar agora, dia 12 de setembro de 2023, com um valor de salário de 6.596. E ele se aposentou com essa regra do pedágio 100%. Por quê? Porque na análise do retorno financeiro foi identificado que a regra do pedágio 100%, além de já estar disponível para ele, seria a regra que iria trazer o maior retorno financeiro, considerando a expectativa de vida dele. Então, as outras regras estão aqui e, de acordo com a expectativa de vida dele, ele receberia, né, ao final, né, de sua vida, 1.904.000. Então, o planejamento previdenciário é capaz de entregar essas informações para o segurado. Lembrando que, né, isso é com base em projeções, muitas vezes, né, condizem ali com o que é deferido no INSS. Quando não é deferido esse valor, né, é possível buscar uma revisão. Então, pensa comigo. É melhor você ir para o INSS sabendo que você tem direito a uma aposentadoria, por exemplo, de 4.460, ou você ir lá solicitar o seu benefício e nem saber que valor que vai dar. Já pensou se esse professor não faz o planejamento com a gente? E é muito comum, pessoal, o INSS errar os cálculos da aposentadoria, ele se aposentar com R$3.500. E o planejamento apontou aqui um salário de 4.460 para ele. Ele vai se conformar? Pergunto. Sendo que ele tem ciência, ele tem consciência que ele teria direito a uma aposentadoria de 4.460? A resposta é não. Se o INSS definir uma aposentadoria menor para ele, o que ele vai fazer? Ele vai brigar. Ele vai procurar, ele vai pedir uma revisão, ele vai querer saber o porquê. E se ele estiver acompanhado por um profissional, esse profissional vai fazer de tudo para que o benefício calculado seja o benefício deferido. Porque calcula-se, né, o valor da aposentadoria com base em números, com base em contribuições, em valores que a pessoa contribuiu durante toda a sua vida. Isso aqui não é uma ficção. Então, com o planejamento, ele te dá esses elementos, dá condição de você brigar pelo valor da sua aposentadoria. Muito diferente de uma pessoa que não planeja, nem sabe o valor que vai receber, e ela vai aceitar o valor que o INSS lhe pagar, porque ela não tem consciência. Então, o planejamento traz essa consciência. Aponta aqui as possíveis regras. Lembrando, pessoal, que o planejamento, se você não preencheu nenhum requisito de aposentadoria, o apontamento das regras é uma expectativa da regra que você teria direito. Então, é uma expectativa de direito. Então, analisando a legislação, né, a gente verifica uma expectativa de direito para a regra X, Y e Z. Enfim, e essa análise de retorno financeiro que é maravilhoso, né? Traz luz. Às vezes o cliente tem direito a 2, 3 regras, mas não sabe qual seria melhor. Então, esse comparativo do retorno financeiro, ele é muito importante e ajuda muito os segurados a tomar a decisão correta. Então, no planejamento também, pessoal, a decisão final é do segurado. Ele que vai escolher de forma consciente o momento certo, a regra certa que se aplica a ele. E aí? Quanto vale seu sonho e a sua tranquilidade? Então, pessoal, esse era o recado que a gente tinha, né, para dar hoje. Espero ter ajudado vocês. Não peçam a aposentadoria de vocês no escuro. Busquem um profissional para auxiliar, para poder fazer o planejamento inteligente da sua aposentadoria, para que você possa fazer o pedido de forma consciente, de forma organizada, planejada. Se você ficou com alguma dúvida, né, quer saber mais informações, eu vou deixar aqui, ó, tá aqui o nosso telefone de atendimento, atendemos, né, todo o Brasil. Se você quiser também, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. Se você ficou até comigo até o final desse vídeo, eu vou pedir para você, né, te lembrar, te dar um joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, não deixe de compartilhar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final e até o próximo vídeo.